Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso discipulado nos passos de Jesus. Quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis para nós abençoarmos mais vidas em nome de Jesus. O tema de hoje, a guerra espiritual. Eu quero ler com você Efésios capítulo de número 6, do 10 ao 18, é a nossa base bíblica. Lembrando que eu leio essa primeira referência, as outras eu falo, você dá um pause no vídeo e continue. Muito importante você estar aí agora com a sua Bíblia de papel, seu caderno de anotação. Quanto mais você anota, mais você memoriza. Mais você memoriza o princípio aprendido, e isso é bom para a sua vida. Então, abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo de número 6, vamos fazer uma breve oração. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um passo que estamos dando, ó Deus, em direção ao nosso crescimento espiritual. Abençoe esse tempo, essa casa, a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Hoje nós precisamos entender sobre guerra espiritual. Querendo você ou não, você está nela. Sua família está nela, mas minha família nem serve a Jesus, pois estão sob o domínio do mal. Há uma guerra acontecendo nesse exato momento sobre a nossa vida, sobre a nossa família, ao redor da nossa casa, e nós precisamos estar preparados e conscientes que essa guerra acontece, queira você ou não, ela acontece no mundo espiritual. Os demônios estão tentando destruir tudo que envolve a sua vida, tudo que envolve sua família, eles estão tentando destruir. Em contrapartida, nós temos um exército poderoso que luta por nós. O exército do Senhor, o Senhor dos exércitos luta por nós. Mas nós precisamos conhecer sobre guerra espiritual, porque nós temos a nossa parcela nessa situação. Nós precisamos entender essa situação. Eu quero aqui, de forma muito simples, explicar alguma coisa para você. Existem duas formas de ação maligna. A possessão é contra os demônios, estão dentro da pessoa. E a pessoa é possuída. Não sei se você já teve, infelizmente, uma visão de uma situação de alguém possesso. Mas existe também a opressão, que os demônios estão em volta, oprimindo, atrapalhando e fazendo armadilhas o tempo todo. O ambiente fica pesado, as pessoas brigam constantemente, brigam por tudo. Isso é sinal de opressão maligna. Minha família, o casamento briga o tempo todo, os filhos brigam o tempo todo, tá todo mundo irritado o tempo todo. Isso é opressão maligna. O meu vizinho, a gente sente um peso no ambiente. Isso é opressão maligna. Não está dentro da pessoa, mas está agindo fora, oprimindo, literalmente oprimindo a pessoa. E nós precisamos entender que a nossa guerra não é contra a pessoa, é contra os espíritos que estão fazendo isso. E nós não podemos entrar numa guerra desarmados. Ninguém vai para a guerra sem arma. Nós temos a armadura de Deus. Olha aí em Efésios, vamos ler? Capítulo de número 6, do 10 em diante. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Perceba esse versículo. Normalmente, depois de uma grande vitória, a gente relaxa. Mas o texto está falando, depois de ter vencido tudo, você precisa estar com a armadura para permanecer inabalável. Porque relaxou, o diabo ataca. Continuando, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade,
e vestindo-vos. Aqui o versículo 14 começa a descrição da armadura que a gente precisa estar revestido no mundo espiritual. Vou começar de novo. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meu irmão, a guerra é real. Mais real do que as guerras que nós vemos acontecendo nos jornais. A guerra espiritual, e entender que não é contra pessoas que nós lutamos, nos faz poupar energia e empregar as nossas forças na guerra certa. Porque às vezes nós brigamos com os filhos, brigamos com a esposa, brigamos com o colega de trabalho, com o vizinho, com alguém na rua, com o marido. Está brigando com o inimigo errado. Porque há forças espirituais usando essa pessoa para nos fazer sair da graça, sair da bênção. Então a nossa guerra é contra seres espirituais, principados, potestades, contra demônios que ou possuem ou oprimem essas pessoas que estão à nossa volta e às vezes até a nossa vida. E nós precisamos de Jesus para vencer e ser liberto. Então Paulo está dizendo claramente, há uma luta. Irmãos, há uma luta. E você não pode ir na cara e coragem para essa guerra espiritual. Não pode. Porque você vai ser ferido. Os dardos inflamados vão te ferir. Você vai ser ferido pelo inimigo. E vai morrer espiritualmente. E pode ter uma família destroçada por conta dessas situações, desses dardos do maligno. Então, nós um dia estávamos sobre a influência do maligno. Pode ser que um dia nós fomos alguém possesso, mas Jesus nos libertou. Mas se você sente que ainda precisa de libertação, você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar alguém para te ajudar nessa guerra. Porque os ataques do inimigo, eles não são avisados. E eles não são muito claros. Às vezes eles são disfarçados para nos destruir, nos desanimar, nos parar, destruir a nossa família. Então ele se disfarça. A Bíblia diz que o diabo se disfarça até em anjo de luz, quanto mais em outras situações para nos enganar e nos atacar. Então, o que nós devemos fazer, entendendo que estamos numa guerra espiritual? Resistir às tentações do mal e viver em santidade. Não há nenhum ritual, não há nenhuma unção específica, um óleo específico, não há uma armadura que vende nas casas evangélicas, nas igrejas, não há. O que eu preciso é cumprir o que a Bíblia diz. A palavra de Deus, ela tem a solução para a guerra espiritual e ela vai me descrever essas soluções e nós vamos aprender aqui hoje. Eu quero te dar uma clareza que nós não somos caçadores de demônios. Nós não saímos procurando demônios nas pessoas. Jesus não fez isso. Ele não saiu procurando quem estava com demônio e quem não estava. Não. Ele expulsou na situação que tinha que expulsar e mandou embora e não ficou de muito papo com o demônio. Mas todos nós precisamos ser libertos. Há situações de libertação na nossa vida que precisam acontecer, que às vezes não tem relação com estamos possuídos, mas o diabo trabalha nessa situação que nos aprisiona e nós precisamos ser libertos disso. Então, Tiago, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, leia por favor o que está escrito aí. Olha só. Resistir ao diabo. Então a luta espiritual também é uma luta de resistência. O diabo ele vai tentar hoje, mas ele vai tentar amanhã de novo. Ele não vai conseguir amanhã, mas depois da manhã ele vai tentar de novo.
e ele não vai conseguir em nome de Jesus, mas semana que vem ele vai vir com alguma coisa nova e vai tentar de novo. No mês que vem, pode ser que, não, pastor, tem um tempão que não acontece, mas passa um ano, ele se levanta de novo. Mas a gente precisa resistir. Resistir é permanecer, é continuar, resistir ao diabo. Ele vai vir, mas eu vou estar aqui resistente, não vou ceder. Então nós precisamos continuar. O diabo ele não tem poder sobre a nossa vida. O que acontece é que às vezes as pessoas abrem portas para que ele tenha acesso. Abre portas para que ele tenha acesso. Ele não tem poder uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós somos lavados pelo sangue de Jesus, estamos vivendo uma vida debaixo da presença de Deus. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. E repito, o que acontece é que às vezes portas estão abertas, ou do passado que ainda não foram fechadas, ou que nós abrimos praticando coisas que não deveríamos. E aí o diabo ele entra por essas portas e fica ali nos oprimindo, fica ali oprimindo a nossa família, fica ali oprimindo a nossa casa. Então, nós, se estamos precisando de uma libertação na nossa casa, a gente precisa, talvez na nossa vida também, a gente precisa reconhecer as portas que nós abrimos, os pecados que temos, que cometemos, e orar para que Deus nos perdoe, por fechar essa porta. Talvez eu preciso me arrepender de algo e pedir perdão a Deus, renunciar essas práticas que eu cometi no passado ou que eu tenho cometido agora, renunciar de forma audível. Eu renuncio tal. Eu renuncio isso que eu pratiquei e abriu portas para demônios. E é muito importante ter uma pessoa me conduzindo nessa oração. Olha pastor, eu estou sendo oprimido, está acontecendo uma opressão na minha casa. E eu orei, Deus me falou aqui de algumas portas que eu abri. E agora o diabo está oprimindo a minha vida por essas portas, por essas práticas que eu tive no passado, por essas práticas que eu estou tendo agora, mas não quero ter mais. Eu preciso orar renunciando. E a renúncia, ela deve ser feita de forma audível. O mundo espiritual precisa ouvir e pedir para Deus, me ajuda a ser livre, a me manter livre dessa situação. Eu quero dizer que a oração a Deus é uma coisa, a oração de guerra espiritual é outra coisa. A oração a Deus eu faço destinada ao Senhor. E a oração de guerra espiritual eu estou lutando em oração contra os poderes do mal. E aí eu tomo toda a autoridade no nome de Jesus e repreendo o mal sobre a minha vida e sobre a minha família. Então, como é que eu vou conseguir essa guerra espiritual? Eu preciso entender que eu tenho autoridade no nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que toda autoridade me foi dada. Jesus vai falar isso. E lá em Filipenses fala que o nome de Jesus está acima de todo nome. Qualquer demônio, o nome de Jesus está acima. Mas eu preciso ter uma vida de santidade. Como? Lembra do texto aí de Tiago 4,7? Se você não leu, leia. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É o primeiro passo. Se eu não estiver me sujeitando, o que é? Submisso, de acordo com a palavra. Se eu não estiver andando debaixo da presença de Deus, se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu já perdi a guerra aí. Não adianta tentar fazer mais nada, a guerra já é perdida aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Em algumas versões vai dizer, submetam-se a Deus. É a primeira coisa para vencer a guerra espiritual. Em cada área da nossa vida há uma orientação para eu viver submisso a Deus. No meu casamento, nas minhas finanças, na minha vida espiritual, na minha paternidade, minha vida como filho, em todas as áreas, na minha vida na igreja, na minha vida ministerial, em todas as áreas da minha vida, no meu trabalho, em todas as áreas que você pensar, há uma orientação para eu me submeter a ela. Quando eu não me submeto, eu já quebrei. Todo o resto não vai adiantar fazer. Nas minhas finanças, se eu não me submeto ao que a palavra diz nas minhas finanças, como é que eu vou? Pode ser um ataque nas suas finanças. O dinheiro nunca dá para nada. Sempre acontece alguma coisa, o diabo está ali atacando as suas finanças.
Mas você está submetendo a Deus nas suas finanças? Há orientação de Deus para você na sua vida financeira. Você está submetendo a ela? Porque se eu não me submeter, se eu não me sujeitar a Deus, não adianta eu resistir ao diabo. Não adianta todas as outras questões que nós estamos aprendendo aqui serem praticadas se eu negligencio a primeira. Submeta-se a Deus. E aí o texto continua. Resista ao diabo e ele fugirá. Meu irmão, você já imaginou? O diabo foge de você. O diabo fugirá da sua casa, fugirá da sua família em nome de Jesus. Por quê? Porque você vai estar submisso a Deus. Porque você vai resistir a Ele. E aí Ele foge. Agora, se eu quebrar o primeiro princípio de submissão a Deus, Ele vai continuar oprimindo, em alguns casos até possuindo pessoas. Uma outra forma de nós lutarmos a guerra espiritual, com louvor e adoração. Olha o que está escrito em 2 Crônicas 20, versículo 21 e 22. A adoração, meu irmão, tem um poder no mundo espiritual. Por isso, quando você estiver na igreja, adore. Adore se você estiver triste, adore se você estiver doente, adore se você estiver feliz. Adore, abra sua boca e adore. Paulo e Silas, em Atos 16, do 25 em diante, leia. Olha, as cadeias foram quebradas enquanto eles adoravam. Então, a adoração, ela tem um poder no mundo espiritual de derrotar o inimigo, de avançar. Davi, a Bíblia vai dizer que quando Saul estava possuído por demônios, Davi tocava, adorava a Deus, dedilhava sua harpa, os demônios saíam. Infelizmente, o que aconteceu com Saul? Ele não tinha uma vida diante de Deus, não tinha uma vida baseada na palavra, os demônios voltavam. Então não adianta só sair, ele tem que se manter livre. Então a adoração, por isso a importância de nós adorarmos dentro da nossa casa. Cuidado com as músicas que você coloca dentro da sua casa, com a forma que você vive dentro da sua casa. O mundo espiritual requer adoração, tanto o Senhor quanto os demônios. Nabucodonosor fez uma estátua e queria que todo mundo adorasse. Então, a adoração é uma ferramenta que nós temos para a guerra espiritual. Mas o que nós temos que fazer na questão da guerra espiritual? Eu preciso observar se há alguma porta aberta na minha vida. Olha, por favor, Salmo 38, 18. Eu preciso verificar se há alguma porta aberta na minha vida. Eu preciso observar se há alguma coisa que eu estou fazendo. Se é alguma coisa que tem algum familiar meu assistindo, se é alguma coisa que está acontecendo dentro da minha casa, na minha vida. Eu preciso observar se tem alguma porta aberta e fechar essa porta. Senhor, eu fecho essa porta e coloco a cruz de Cristo. Nunca mais os demônios terão acesso sobre essa área da minha vida, porque eu não vou abrir mais essa porta em nome de Jesus. Então, fechar a porta para que a guerra espiritual seja vencida. Mas, e aí a gente entra no texto, fazer uma oração de proteção da armadura, se revestir da armadura. E quando eu entendo que eu estou em guerra espiritual, eu todos os dias oro pelas minhas filhas quando elas estão indo dormir. Senhor, eu revisto as minhas filhas da tua armadura. Eu oro. Cada item da armadura citado aí que nós lemos a partir do versículo 14 até o 18 de Efésios 6, eu oro sobre a vida delas, eu oro sobre a minha vida. Senhor, eu me revisto. Olha aí, eu não vou falar na ordem, mas eu vou falar aqui, ó, o capacete da salvação. Guarda os meus pensamentos, guarda a minha mente de toda ideia maligna, de toda opressão, de toda situação, guarda a minha mente de todo pensamento negativo. Eu tomo o capacete da salvação. Isso é uma oração de guerra, meu irmão. Quantas pessoas têm os seus pensamentos atacados constantemente, com pensamentos de inferioridade, de morte, de tristeza, de incapacidade, são ataques malignos. Eu preciso orar, Senhor, eu revisto a minha mente com o capacete da salvação. Eu tomo o capacete da salvação, eu revisto de toda a armadura. Mas vai continuar, eu tomo a couraça da justiça, guardo o meu coração, a couraça aqui, ó. Guardo o meu coração, eu oro, guardo o coração das minhas filhas,
Não deixa, Senhor, nenhum sentimento contrário entrar no coração delas. É oração pela família, é oração por si. Estou te ensinando uma oração de guerra espiritual. Guarde o coração delas de se apaixonarem por pessoas erradas. Eu oro, Senhor, pela couraça da justiça, guardando o coração delas. Eu oro, Senhor, pelo cinto da verdade. Eu quero estar preso na tua verdade e renuncio todas as mentiras de Satanás. Que as minhas filhas estejam presas na verdade do Senhor e renunciando todas as mentiras do mal sobre a vida delas, desse mundo sobre a vida delas. Que elas estejam prontas para caminhar. Porque o cinto prendia a roupa para poder caminhar. Eu oro pelas sandálias do Evangelho da Paz. Eu quero, Senhor, que os meus pés caminhem onde o Senhor deseja me usar. Eu quero que as minhas filhas caminhem nos caminhos do Senhor, onde elas serão bênção, onde nenhuma influência maligna virá sobre a vida delas. Isso é oração de guerra espiritual. Senhor, eu tomo o escudo da fé para me proteger de todo dardo inflamado do maligno. Aumenta a minha fé, aumenta a fé das minhas filhas, aumenta a fé da minha esposa, para que nós possamos nos proteger com o escudo da fé dos dardos inflamados do maligno. Meu irmão, talvez a gente nem se dá conta, mas a gente tem dardos sendo lançados o tempo todo contra a nossa vida. Às vezes, pessoas dentro da igreja falam alguma coisa, o diabo pega aquela situação e usa como um dardo para inflamar o nosso coração contra aquela pessoa, até contra a igreja. Você viu o que o pastor falou? Olha o dardo. A pessoa não falou usada por Satanás, mas a fala dela, Satanás pegou e fez ser um dardo. Então nós precisamos tomar cuidado, porque se nós tivermos com o escudo da fé, a gente se protege contra esses dardos. Você viu o que a outra pessoa fez? Um dardo. E essa pessoa nem falou contigo. Olha, nossa, essa pessoa não te colocou na escala hoje. Por que tem um tempão que você... A sua filha não está dançando, não está fazendo isso? São dardos inflamados. Nossa, essa pessoa, só ela que sempre faz. Nossa, por que ele? Por que isso? Por que aquilo? Dentro de casa, por que você não fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você falou comigo desse jeito? Dardos inflamados, que às vezes palavras comuns. Em alguns momentos Satanás pega, já sabe que a pessoa não está bem emocionalmente, pega e transforma aquilo num dardo. E inflama a nossa vida com o mal, com sentimentos ruins. Mas o escudo da fé vai nos proteger contra isso. O escudo da fé vai te proteger contra os dardos inflamados do maligno. Ele está lançando dardos o tempo todo. Por quê? Porque ele não pode nos tocar. Se nós estamos em Deus, em Jesus, lavados por Jesus, a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Então, ao redor de nós, ao redor de você, há anjos. Então, ele lança dardos de longe, como flechas. Esses dardos eram como aquelas flechas nas épocas medievais, flechas com fogo. Elas iam e atingiam o alvo e inflamava tudo. Então, o escudo da fé nos protege. Pega na nossa fé, não, isso daí vai passar, a pessoa não estava bem, de repente, num dia bom. A pessoa está estressada hoje, vou deixar passar. Só a fé faz isso. Só o escudo da fé nos protege contra os dardos. Porque muitos cristãos às vezes saem da igreja porque não utilizam, não entendem que a guerra é contra os demônios. E aí pensam que o pastor fez aquilo, que uma irmã, que o irmão fez aquilo outro. E algo falado, transformado num dardo pelo diabo, atinge o coração dela e ela sai da igreja. E ela sai e fica pulando de igreja em igreja e nunca se firma em igreja nenhuma. Porque em todo lugar o diabo vai usar falas como dardos para inflamar a nossa vida. E aí a gente não cria raiz e a gente não consegue crescer, se desenvolver em Deus. E a gente vive sofrendo, pensando que são pessoas, quando na verdade a nossa guerra é contra demônios. E aí a nossa arma de ataque precisa ser utilizada. Qual é? A espada do Espírito, orando sempre e vigiando, intercedendo por todos os santos. As nossas armas de ataque, palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele venceu com a palavra. Está com fome, Jesus? Transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, diz a palavra do Senhor. Olha, Jesus, se é filho de Deus mesmo, se joga daqui então, vamos ver se os anjos... Não tentarás o Senhor teu Deus. Tudo na palavra.
Tudo na palavra. Se você me prostrar, me adorar, eu te dou o que você quiser, Jesus. O diabo falou. Não. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Tudo na palavra. Jesus nos ensinou a nossa arma de ataque. É a palavra de Deus que nós utilizamos. Quando a gente vê que uma situação está nos oprimindo, a gente precisa declarar a palavra. A gente está vendo que os nossos filhos estão sendo levados para caminhos tortuosos, a gente precisa declarar a palavra. Os meus filhos são herança do Senhor, um presente de Deus. Eles não vão me dar trabalho, eles não vão seguir os caminhos errados. Eles são como rebento sentado ao redor da mesa. Eles vão frutificar, não vão dar trabalho. A minha esposa está tomando alguns caminhos. A minha esposa é uma mulher sábia que edifica a casa. O seu marido não está servindo ao Senhor. Ele é um sacerdote. A minha família serve ao Senhor. Declare a palavra. A palavra de Deus é a arma de guerra contra o mal. E oração, o texto diz, oração e súplica, vigiando. Irmãos, se a gente entender que nós estamos em uma guerra, a gente vai tomar nossa posição em Jesus e assumir a nossa autoridade em Jesus dentro da nossa casa. Porque o diabo ele não respeita. O diabo ele é covarde, ele é cruel, ele ataca os mais fracos, ele ataca quando a gente está distraído, ele ataca quando a gente está relaxado, ele ataca o tempo todo até achar um momento para nos derrubar e destruir. É a função dele. A gente não deveria nem se espantar. A Bíblia já fala, ele veio matar, roubar e destruir. Então ele está fazendo o que lhe cabe. Mas nós precisamos fazer o que nos cabe. Nos revestir da armadura. Nos revestir, porque o inimigo vai querer atrapalhar a sua relação com Deus. Se ele te tirar da sua relação com Deus, você está comprometido na guerra. Você está vulnerável, está sozinho na guerra. Então procure Deus, busque ao Senhor, procure estar na presença do Senhor. E para terminar, leia 2 Coríntios 10, 4 e 5. Olha aí. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas. Se nós entendermos que nós não lutamos com armas físicas, mas espirituais, a gente vai vencer a guerra espiritual. E a boa notícia, apesar da guerra espiritual, a Bíblia diz que a vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Nós estamos numa guerra sim, mas numa guerra certos da vitória, se estivermos na posição correta que nós aprendemos aqui. Em santidade, debaixo, sujeitando a Deus, submetendo a Deus, resistindo às tentações e aos ataques do diabo, porque na guerra espiritual o pecado vai ser uma ferramenta que ele vai usar para abrir portas. E nós precisamos tirar o pecado da nossa vida e nos revestir da armadura, orar pelos nossos filhos, orar pela nossa família. Senhor, me cubra com o teu sangue, Jesus. Me reveste com a tua armadura, acampa os teus anjos ao meu redor e me enche, Senhor, do teu Espírito Santo. É uma oração de guerra. Porque, meu irmão, a guerra já é ganha. Eu conheci um pastor que ele fala isso, a guerra é ganha. A guerra é ganha. Tá difícil, não tá fácil, mas a guerra é ganha. Tenha essa certeza no seu coração e se alegre, porque a guerra já é ganha. Se nós entendermos isso, nós andaremos nos passos de Jesus aqui nessa terra. Como Jesus venceu, você e sua família vencerão também. Apesar da guerra espiritual, a vitória é nossa no nome de Jesus. Se revista da armadura, viva como um guerreiro e sobreviva resistindo ao diabo e submetendo a Deus. Você vai vencer. Não esqueça, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Comente aqui como você foi abençoado com esse discipulado de hoje. Eu tenho certeza que muitas pessoas também serão em nome de Jesus. Fica firme, se revista da armadura e até a próxima aula do nosso discipulado nos passos de Jesus. Deus abençoe.